Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen ID4 Pro. Esse carro, já adianto para vocês, ele era somente por aluguel, agora você é obrigado a alugar, mas você pode comprar ele no final do plano. A gente fala melhor disso em outros vídeos para vocês e a gente vai, claro, citar o preço também nesse vídeo aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre as assistências à condução desse modelo 100% elétrico. Mas hoje a gente vai testar na prática, por exemplo, o ACC com aquela função Stop and Go, onde ele para completamente, a frenagem automática de emergência, sensores de ponto cego, o Park Assist, esse carro estaciona sozinho, também tira sozinho da vaga. A gente vai falar de tudo isso para descobrir então se o Volkswagen ID4 consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. É lógico, né? Vocês sabem bem que antes de pegar a estrada eu preciso falar aqui para vocês de algumas configurações das assistências à condução. Quando a gente vem aqui em Assist, olha que interessante, ele tem aqui o IQ Drive, né, que seria o sistema de direção inteligente, digamos assim. Aqui você tem algumas configurações, por exemplo, ou você pode ir selecionando por aqui. Então aqui você regula, por exemplo, o ACC, você pode deixar para ele já entrar na última distância selecionada ou para ele entrar sempre numa distância específica. Tem também a frenagem automática, você pode ativar ou desativar. A pré-advertência você pode deixar cedo, médio, tarde ou desligado. Mostrar também o alerta de distância segura em relação ao carro da frente, o assistente de desvio e ainda a função de travagem em curva, que seria travagem, na verdade, é a frenagem, né? A tradução aqui é um pouco diferente porque está em português de Portugal. Lembrando que eu vou explicar todas as funções para vocês ao longo do vídeo, eu só estou mostrando aqui as configurações. Você tem também aqui o Travel Assist, que seria o sistema de permanência em faixa, você pode desligar se você quiser. Você pode ainda escolher o carro aqui do lado. O Side Assist, assistente de mudança de faixa, na verdade isso aqui é o sensor de ponto cego, tá? Você consegue, por exemplo, regular inclusive a luminosidade, ou ele já vai mexendo ali, ó. Você tem aqui, clicando nas faixas também, o Lane Assist, que esse é o sistema de permanência em faixa. Você pode ativar ou desativar, inclusive a vibração no volante. Aqui você pode, inclusive, mexer também, se você achar mais fácil, por essas configurações aqui em lista. Você tem aqui uma assistência Eco. Isso é bem legal, ó. Auxilia na adoção de um estilo de condução preventivo. Apresenta-lhe recomendações adequadas à situação de condução, que ele ativa sozinho a frenagem regenerativa. Quando a gente vem aqui nas configurações do carro, aqui em luzes de circulação, você pode ligar o Dynamic Light Assist, que seria a iluminação direcional e tudo mais, né? A luz de curva dinâmica, por exemplo. Você pode colocar para ele ativar mais cedo, médio ou então mais tarde. A luz de circulação automática com chuva, então detectou a chuva, ele vai ligar então as luzes. Você pode trocar até mesmo o modo de viagem, circulação à direita ou à esquerda, por exemplo, enfim. E aí, para ligar o farol automático é só você dar um toque aqui para trás, ó, que aí ele já vai ali acionar no painel de instrumentos. Vistas essas configurações, vamos lá para a estrada ver como que essas assistências se comportam na prática. Quero falar primeiro sobre o recurso de permanência em faixa. Lembrando que esse carro tem também a centralização, além da permanência, e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas começando pelo sistema de correção, ou seja, você está saindo da faixa, ele vai então corrigir no volante para que você volte para ela. Lembrando que aqui nesse painel de instrumentos, com uma tela pequena de 5,3 polegadas, você consegue ver algumas assistências à condução, como a própria permanência em faixa. E ela funciona, lembrando, a partir de 60 km por hora. Agora ele vai conseguir manter ativo até os 55. Então ativou a partir dos 60, mesmo que você diminua para os 55, até ali ele ainda consegue manter ativo. Abaixo disso ele vai desligar e depois só vai ligar novamente após os 60. O legal é que aqui a gente percebe que ele detecta também o tipo de faixa. Isso serve também para o ACC, por exemplo, onde ele detecta até mesmo o tipo do veículo, se é uma moto, se é um carro, se é um caminhão que está na sua frente, e também para o sistema de centralização. Mas você vê tudo por esse mesmo lado aqui esquerdo do painel de instrumentos. A faixa, por exemplo, ele informa que aqui do lado ela é pontilhada, ele consegue detectar isso, e do lado direito ela é contínua. Lembrando também que esse sistema tem integração com o sensor de ponto cego. Então, caso tenha um veículo na sua área de ponto cego e você queira mexer o volante mesmo dando seta, porque normalmente ele desliga momentaneamente o sistema quando você dá seta, porque você vai fazer uma troca de faixa. Agora, se tiver um carro no seu ponto cego, ele vai
tentar impedir que você faça essa troca. Lógico que se você forçar o volante para aquela direção, ele vai então acabar permitindo que você faça isso, porque o condutor sempre deve estar no controle do carro. Mas vamos lá ao que interessa. Eu vou deixar ele sair aqui para a direita, vamos ver se ele corrige bem, ó. Ó, tá indo de forma bem suave. Ó como corrigiu, bem tranquilo, vocês viram? Ó, ele tá fazendo uma assistência bem fina no volante, bem pequena, mas conseguiu voltar o carro para a faixa. Agora ele já ia sair ali pro lado esquerdo e voltou de novo. Lembrando, essa não é a centralização, então ele vai acabar ficando nesse zigue-zague, né? É só para, por exemplo, se você se distraiu, ele consegue trazer o carro de dentro para dentro, aliás, da faixa novamente. Vamos ver de novo aqui saindo pro lado direito, ó. Ó, ele não chega nem a comer faixa, pelo menos na maioria dos casos, tá? Se você pegar uma curva um pouco mais fechada, um pouco mais acentuada, muito provavelmente ele pode até acabar invadindo um pouquinho a lateral, seja esquerda ou direita, e depois trazer o carro de novo para dentro da faixa. Vamos ver aqui para a esquerda, aliás, inclusive, ó. Ó, não chegou a comer faixa, mas agora ele se aproximou bem mais. E aqui para a direita também, ó. Mesmo numa curva um pouco mais acentuada, já que a gente estava fazendo uma trajetória cruzada, digamos assim, né, por conta do ângulo da curva, mesmo assim ele conseguiu corrigir muito bem. Vamos testar mais uma vez. Mais uma vez uma correção muito boa aqui do volante. Para a esquerda, mais uma vez, ó, nem chegou a comer faixa. Então o sistema é realmente muito bom, funciona muito bem. Vamos, só por desencargo de consciência, testar de novo nessa última curva aqui que é mais acentuada. Mas, olha, realmente é muito bom esse tipo de recurso. E esse palio tá um pouco torto, não tá não? Não tá parecendo um caranguejo? Eu acho que tá. E pessoal, é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque assim você consegue retribuir esse nosso trabalho, já que é gratuito para vocês. Então é uma forma que vocês conseguem retribuir pra gente esse nosso esforço, que também é gratuito, tá pessoal? Você hypando o vídeo aqui embaixo, caso você já tenha atualizado o aplicativo do YouTube, e deixando o seu like, você não vai gastar um centavo por isso. Vou falar agora para vocês sobre o ACC, o piloto automático adaptativo, que tem inclusive a função Stop and Go, aquela que consegue parar completamente o carro. E reparem, inclusive, já vou citar antes que eu esqueça, o ACC nem está ativo, tá? Nem está com uma velocidade selecionada, mas ele já começou a fazer uma recuperação de energia mais forte para frear um pouco mais o carro, porque tinha um veículo mais lento na nossa frente. Vou lembrar vocês que a gente tem também o limitador, então passando o modo aqui, ó, a gente consegue colocar o limitador de velocidade, onde ele vai somente bloquear a sua velocidade, então ele não permite que você passe daquilo mesmo pisando no acelerador, a não ser que você dê um pé fundo, lógico, porque aí ele vai entender que você está no comando e vai te liberar essa potência. Agora, vamos usar o ACC, né, que é a função adaptativa que a gente quer mostrar. Vou setar aqui, por exemplo, ó, em 90 km por hora. Lembrando, dando um toque simples aqui, suave, ele vai abaixando de 1 em 1. Se você tocar um pouco mais forte, ó, ele abaixa de 10 em 10 km por hora. Vamos manter aqui em 72. Também vale dizer que a velocidade mínima que você consegue definir é 20 km por hora. Esse ACC ele também tem um assistente de ultrapassagem, a gente vai mostrar um pouco mais pra frente no vídeo. E ele tem um certo bloqueio de ultrapassagem que eu vou falar também daqui a pouco para vocês. Segundo o manual do proprietário, o ID4 diz que o ACC detecta carros parados até 60 km por hora. O legal é que você tem, é claro, como todo carro com ACC, algumas regulagens diferentes de distância em relação ao carro da frente. Outra coisa legal que eu mostrei para vocês no começo do vídeo é que você tem modos diferentes de sensibilidade para o ACC. Você colocando, por exemplo, naquele modo mais suave, se eu não me engano é o Eco, depois você tem o Comfort e o Sport, no Eco ele vai ficar de fato um pouco mais tranquilo nas suas frenagens e acelerações. Em muitos carros eu reclamo que o ACC é agressivo demais, então espero que aqui não seja. Vamos testar na prática aqui com vocês. Como nós vamos pegar agora um trecho de cidade aqui na Avenida dos Bandeirantes, eu sempre aproveito esse percurso para a gente falar sobre a centralização de faixa, exceto nos carros onde só funciona em alta velocidade, né? Aí não tem como. Mas felizmente não é o caso aqui do ID4. Aqui ele funciona a partir de 0 km por hora a centralização. Então mesmo em trânsito pesado ele consegue ir dirigindo, digamos que sozinho.
O ponto que eu não gosto muito é que ele depende do ACC, então você não consegue ligar a centralização de forma separada. Inclusive, quando a gente aciona aqui o ACC, ó, 52 eu programei aqui, a gente pode clicar nesse botãozinho aqui do lado, onde a gente aciona o Travel Assist, que é justamente a centralização. Até o momento vocês viram que está funcionando muito bem. Se eu não colocar as mãos no volante, já vou até falar disso para vocês, ó. Eu não vou colocar as mãos no volante, a não ser que eu precise, né, por questões de segurança. Mas vamos ver o que ele vai falar. Ele já está pedindo para eu assumir a direção. Agora já acendeu um alerta vermelho, inclusive naquela ID Light ali em cima. Ó, deu uma freada mais forte, vocês perceberam? Acho que ele vai frear de novo, ó. Ó, ele deu umas puxadas no cinto e deu outra freada. E vocês viram que ele começou a frear o carro com mais intensidade. Por quê? Ele vai dar esse alerta para você. Se você não responder, ele vai alertar de novo, vai dar umas puxadas no cinto também. E caso você não faça nada, ele começa a reduzir a velocidade do carro, ele para completamente, liga o pisca-alerta, acende as luzes internas do carro. Dependendo da velocidade que você estiver, se for muito alta, ele vai buzinar algumas vezes para ajudar a alertar. E depois que parar, ele vai ligar o freio de estacionamento e também destravar as portas, porque ele entende que você pode ter desmaiado, ter dormido, né, alguma coisa mais grave, ter passado mal, alguma coisa assim. Então, por segurança, ele prefere parar o veículo e fazer essa série de etapas, digamos assim, para que possa ajudar num resgate, por exemplo, e que também você corra menos risco de colidir. Enfim, bem legal, né? Vou programar novamente aqui o ACC com o Travel Assist. Ó, lembrando que aqui a gente tem uma faixa. Ai, o buraco, não deu tempo de desviar. O sistema ainda não é tão inteligente a esse ponto, tá? Ele não vai desviar de buracos por você. Mas eu queria dizer que ali a faixa é bem mais larga do que o convencional, e mesmo assim até que ele conseguiu fazer bem a assistência na direção. Continua programado no 52 e por enquanto está muito bem. Eu vou testar daqui a pouquinho também ali na faixa da esquerda, onde a gente tem uma faixa de moto também. E geralmente muitos carros se perdem com esse tipo de faixa, porque eles não estão acostumados a isso, eles não foram programados para reconhecer a faixa de moto que a gente tem aqui no Brasil. Vocês estão vendo essas frenagens, ó, completamente automáticas. Eu estou com o pé próximo aqui somente porque eu posso precisar fazer uma intervenção ali nos freios, ou até mesmo na direção. É sempre bom você ficar atento. Ele vai parar aqui completamente o carro. Parou, né? Ele aparece ali, o ACC está pronto a arrancar. Ele aparece isso durante alguns segundos e depois, são bons segundos inclusive, o manual não especifica tanto, mas ó, agora que ele sumiu, então vocês podem contar quanto tempo ele ficou o alerta aparecendo. E dentro desse tempo ele vai retomar sozinho a velocidade. O caminhão na frente aqui começou a andar, vocês podem reparar que ele está parado. Vamos ver abrindo uma distância um pouquinho maior se ele vai fazer alguma coisa. Não fez nada, então a gente pode clicar aqui no RES ou então dar um toque no pedal do acelerador para ele fazer essa retomada automática. O legal é que ele sendo integrado com o Travel Assist, que é o centralizador de faixa, quando ele para assim completamente o carro, ao você colocar as mãos no volante novamente, você, digamos que prolonga esse tempo de espera do ACC para retomada automática. Então, se ali naquele momento eu tivesse colocado as mãos aqui novamente, agora ele se perdeu um pouquinho, ele até pediu para eu assumir a direção de forma imediata, justamente porque ele perdeu ali a noção das faixas no cruzamento. É importante ficar atento a isso, tá? Você não tem faixa no cruzamento, né? Então ele não tem onde se basear. Mas enfim, como eu estava dizendo, se eu colocasse a mão ali, ele teria prolongado esse tempo de retomada automática do ACC, e aí quando o caminhão da frente saísse, ele ia sair junto também. E vocês podem ver que até o momento está funcionando perfeitamente, mesmo em uma velocidade um pouco mais baixa, aqui por volta de 40, 45 km por hora. Eu acho que ele pede as mãos no volante um pouquinho rápido, dado a inteligência do sistema. Alguns carros, ok, eles não conseguem centralizar muito bem, e até dá para entender que ele fica todo o tempo pedindo a mão. Aqui, como ele funciona muito bem, com raras exceções, acho que ele poderia deixar um tempinho a mais sem as mãos no volante. Agora vamos fazer algo diferente, vamos colocar aqui para a faixa da esquerda. Parece que o motoboy gostou do carro ali. Não sei se captou a reação dele na câmera. Mas agora vamos ver aqui o comportamento. Ó, perceberam, né? Já invadimos a faixa de moto. Ele até tá voltando para a direita. Vamos ver se ele vai assumir bem. Só encostar aqui na direção. Ó, tá comendo faixa de novo.
Algumas vezes ele consegue detectar bem, só que como essa faixa ela é bem menor do que uma faixa normal, ele se perde, tá? Então ele acaba detectando, por exemplo, ó, aqui por exemplo ele foi muito para a direita. Eu até joguei um pouquinho para a esquerda, não chegou a comer faixa, mas se aproximou bastante ali. Vocês viram a frenagem do ACC de forma suave. Essa aqui ainda foi um pouquinho mais agressiva porque o trânsito parou um pouquinho mais forte. Agora, em relação à faixa de moto, às vezes ele reconhece a última faixa lá da esquerda como o limite da nossa faixa. Então ele vai acabar comendo essa primeira faixa aqui, azul e branca. No cruzamento provavelmente ele vai se perder, vamos ver. Ó, já até apareceu o alerta vermelho. Vocês viram que ele usa até o light ID Light ali, né? Pra informar pra gente quando precisa colocar as mãos no volante, que ele aparece duas luzes brancas ou então as luzes vermelhas, caso você esteja mais tempo sem as mãos na direção. Até o momento ele tá mantendo bem, tá? Tudo bem, a gente tá praticamente numa reta. Ó, agora a frenagem foi um pouco mais agressiva, porque o trânsito também parou mais repentinamente. Vamos voltar aqui para a faixa da direita para ver como que volta essa assistência na direção. Coloquei aqui para o RES, então ele vai voltar para o 52, lembrando que estamos operando com a distância mais próxima em relação ao carro da frente. Até o momento, ó, centralizando muito bem. Lógico, é praticamente uma reta, então ele faz um ajuste bem fino no volante, mas é justamente esse ajuste mais fino que é legal a gente ver. Vamos ver uma curvinha, ó. Até o momento, muito bem. Perfeito, tá? Fez de forma suave, não deu nenhum susto, foi realmente muito bom. Aqui na frente a gente tem mais uma curvinha, vamos ver como que ele se comporta. Ó, ficar bem atento que tem um caminhão aqui e o caminhão tá comendo um pouco as faixas. Então é um pouco complicado. Ó, ele pediu para assumir a direção, mas mesmo assim ele não perdeu a assistência. Fez muito bem, tá? Fez uma frenagem mais brusca também, até porque, como eu disse, o trânsito parou um pouco mais repentinamente. Hoje o trânsito tá meio agressivo, né? E também foi depois de uma curva, né? Então ele detecta na curva, o ACC tá detectando reto. E aí quando ele vira e percebe um carro, aí ele freia um pouco mais forte. Aqui, ó, olha que legal, a Montana fechou a gente, ele fez uma frenagem ligeiramente mais brusca, mas não nos incomodou, não chega a ser muito forte. Tem muito carro aqui ali, ele já praticamente ia parar 100% o veículo. Aqui não, o ACC ele é suave. Mais uma parada automática, vamos ver. Ó, parou também de forma bem tranquilinha, bem suave. O trânsito vai voltar a andar. Vou colocar as mãos no volante para você ver que ele vai retomar de forma automática, ó. Coloquei, não precisei nem clicar aqui no RES, nem mesmo pisar ali no pedal do acelerador. Sensacional, né? É o primeiro carro, pelo menos dos que passaram aqui pelo canal, que eu percebi a presença desse sistema. Muito bom, muito legal mesmo. Ó, aqui ó, perceberam, né? Cruzamento normal, ele se perdendo. Por isso que você não pode deixar o carro dirigir completamente sozinho. Aqui pode ser que ele nem se perca, vamos ver. Se perdeu por conta da faixa de moto, como a gente já esperava. Vamos ver aqui do lado esquerdo, será que ele funciona bem mesmo com a guia aqui do lado? Vamos deixar ele reconhecer, já apareceu em verde. Vamos ver agora, hein? Ó, mesmo com faixa de moto, ele fez uma curva boa aqui, hein? Agora pediu para assumir a direção, já soltou, já assumiu o aviso ali, né? Até o momento mantendo de forma bem legal. E a aceleração também suave, lembrando no modo Eco, o ACC. Vamos ter uma parada um pouco mais brusca aqui, imagino eu, vamos ver, ó. Começou a reduzir, ó, agora foi mais forte, tá? Agora a gente até foi um pouco para frente aqui no banco, então essa sim me incomodou. A gente já testou aqui no canal o Volkswagen Taos Highline. Eu tenho a impressão de que o Taos consegue ser um pouquinho ainda mais suave no ACC, com algumas exceções também, tá, pessoal? Nenhum consegue ser perfeito, mas pode ser só uma impressão. Às vezes é o próprio trânsito que está um pouco mais agressivo, freando um pouco mais forte, e aí mesmo que você esteja comandando manualmente a frenagem, você acaba pisando um pouco mais forte também, já que o trânsito parou mais de repente. Ó, mais uma vez, coloquei a mão aqui no volante, ele retomou a velocidade de forma automática. O que a gente pode concluir dessa parte urbana? Eu achei que ele funciona realmente muito bem. Uma pena que não consiga detectar tão bem as faixas de moto, mas, de modo geral, tanto o ACC quanto a centralização de faixas são suaves e funcionam de forma muito confortável. Vamos ver uma outra frenagem aqui, ó. Ó, essa vai ser um pouco mais forte, ó.
foi um pouco mais agressiva. Aqui, por exemplo, eu já percebi que ele ia fazer uma frenagem agressiva com uma certa antecedência. Se ele também percebesse essa parada do trânsito com mais antecedência, ele conseguiria ser ainda mais suave. Mas em comparação com outros carros, ainda é um ponto bem positivo aqui do Volkswagen ID4. Pessoal, estamos aqui na estrada. Hoje o trânsito está um pouco mais carregado aqui, talvez ele nos atrapalhe para atingir uma velocidade um pouco mais alta, mas vamos lá, eu programei aqui em 110. Vamos deixar ele fazer essa curva sozinho para ver como que ele se comporta. Lembrando que ele está regulando a velocidade de acordo com o carro da frente, né? Então tá no 110, mas ele está ali andando a 100 agora nesse momento. Vamos ver essa curva, ó. Até o momento fazendo muito bem, ó, de forma bem precisa, bem suave. É realmente um sistema muito legal aqui por parte da Volkswagen. Você percebe que mesmo quando ele faz umas apontadas um pouquinho mais fortes, ele ainda é bastante confortável. Você não tem uma agressividade muito grande. Só essa frenagem aqui que eu achei que foi um pouquinho desnecessária, porque o Corolla já tinha saído da nossa frente, né? Vamos ver mais uma curva. Hoje eu não vou me alongar muito, porque vocês já viram aqui que esse carro tem um sistema muito bom de Travel Assist aqui. Mas vocês podem ver, ó, que ele vai fazendo as curvas de forma muito precisa, muito interessante. Vamos ver essa última curvinha aqui pra gente ter uma conclusão, então. Ó, muito bom. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Vou colocar aqui em 130. Esse carro ele tem um assistente de ultrapassagem. Significa que quando a faixa da esquerda está livre e você tem um gap ali de velocidade considerável, então, por exemplo, estou aqui a 106 por hora e eu programei 130. Se a faixa da esquerda estiver livre, não é o caso agora, ele vai me fornecer uma aceleração automática. Então, dando seta aqui para a esquerda, vamos ver se ele vai atuar, ó. Parece que não, viu? Provavelmente ele detectou que tem um carro lá na esquerda. Eu sinceramente não consegui fazer isso funcionar muito bem. Pela direita a gente não pode ultrapassar, né? Não é o correto. E ele detecta também, por exemplo, se tem um carro no ponto cego, né? Então aqui, por exemplo, ele sabe que tem um carro do lado, ele não vai me deixar fazer essa aceleração. Enquanto tem esse trânsito disponível, somente de você dar seta, agora parece que ele fez um pouco. Perceberam? Ele chegou a acelerar um pouquinho, não ali dos 130, mas ele diminuiu a distância em relação ao cardio. E quando não tem carro aqui do lado, então ele te ajuda a fazer essa ultrapassagem, diminuindo a distância em relação ao carro da frente momentaneamente. Agora eu quero citar para vocês o seguinte, pessoal. A gente tem aqui, acima de 80 km por hora, uma função do ACC que ele bloqueia ultrapassagens pela direita. Então, por exemplo, nesse momento, eu acho que ele não vai ultrapassar, vamos ver. Ó, ele realmente detectou que tem um caminhão ali e ele não está acelerando mesmo que esteja programado no 120. Isso por um lado é bom, porque realmente não é para você fazer ultrapassagens pela direita, sempre pela esquerda. Por outro lado, a gente sabe em situações com muita faixa, que por exemplo, aqui na Bandeirantes, ou pessoas sem noção que ficam andando devagarzinho na faixa da esquerda e não saem de jeito nenhum, aí você vai ter um certo, digamos que, probleminha com essa questão. Agora, se você pisar no acelerador, aí sim ele vai entender que você vai ultrapassar mesmo assim. Não é um problema muito grande, tá? Mas às vezes incomoda, você percebe que ele está mantendo uma velocidade mais baixa porque ele detectou um carro ali na faixa da esquerda, então não permite essa ultrapassagem pela direita. Pessoal, quero mostrar para vocês agora o sistema de Park Assist, que é o estacionamento automático aqui do ID4. Lembrando, a gente quer parar ali entre o Xara Picasso e esse Siena. A vaga é bem grande, já adianto para vocês, mas eu não consegui achar um pouco menor, tá? Só muito pequenas onde ele não caberia. Então é só para a gente demonstrar aqui o sistema em funcionamento. Já coloquei aqui no sistema de Park Assist, você entra aqui no menu, clica aqui embaixo e ele já está procurando um lugar. Vamos tentar encontrar aquela parte ali do lado. Se eu não me engano, você não pode passar de 15 km por hora, tá? Senão ele não vai identificar. Ó, já identificou. A gente pode inclusive colocar para trocar aqui, onde ele vai parar de ladinho, né? Mas a gente quer, na verdade, desse modo aqui mesmo. Então, ele pediu para prosseguir para utilizar o assistente de estacionamento. Então, vamos um pouco mais para frente. Ó, para estacionar, ele já identificou. Agora a gente clica aqui em início e o carro vai fazer tudo sozinho, inclusive acelerar e frear. Eu estou com o pé próximo aqui porque talvez eu precise intervir para evitar um acidente, tá? Então fiquem sempre
atentos. Inclusive eu achei ele rápido, hein? Espero que ele não rale essas rodas, hein? Ai, que agonia. Vamos ver. Ó, parou completamente sozinho. Vai pra frente sozinho também. Ui, como ele é rápido, meu Deus. O veículo foi estacionado. Ele já deu aqui como concluído para nós. Foi muito rápido, viu? Tô até impressionado. Eu acho que ele acabou ficando torto, mas vamos lá fora agora conferir o resultado. Não mexi em absolutamente nada no carro. O ID4 está exatamente do jeito que ele estacionou, de forma automática. Ó, a roda dianteira não pegou na guia, tá? Mas a gente vê que ficou realmente bem próximo. O carro ficou um pouquinho torto. Então a gente percebe que a roda traseira está um pouco mais longe. Porém, aqui a guia é baixa, como vocês podem ver. Isso deve dificultar um pouco o sistema automático. Mas ainda assim, eu acho que ele estacionou bem e ele foi muito rápido. Então ele parou muito bem. Eu acho que está aprovado. Agora vamos testar se ele sai da vaga também de forma automática. Como ele diz aqui, ó, para sair do estacionamento, por favor, faça pisca. Vamos colocar aqui início. Ó, solte novamente o travão. A gente vê já que ele engatou a ré. Ó como ele é rápido, hein? Meu Deus, vamos ver o resultado. Virando o volante totalmente sozinho. Ele tá esperando, acho que os carros... Oh! Vocês perceberam, né, pessoal? Ele falhou. Vamos tentar de novo? Pessoal, coloquei ele para estacionar novamente aqui pelo sistema Park Assist. Ele estacionou mais ou menos da mesma forma, mas vamos ver se agora ele vai conseguir sair. Ele tá demonstrando ali a saída. Vamos lá, ó. Soltei o freio. Vamos ver o que ele vai fazer agora, ó. Ai. Parou. E agora? Ah, ele vai mais... Foi mais um pouquinho devagarzinho, olha que legal. E... Ó, exatamente a mesma coisa que deu antes. Não sei se por conta do carro que estava passando, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele até aparece aqui, a retirar o veículo do estacionamento. Por favor, assuma o veículo. Não entendi, ó. Agora colocando no dele já desativa o Park Assist. Então a saída, sinceramente, não funcionou, mesmo que a vaga seja bem grande. Vamos testar agora o Park Assist naquela vaga de shopping ou de mercado, né? Tanto faz. Minha intenção é parar entre o HB20 e o Uno ali na frente. Vamos dar seta aqui só para indicar que ele vai parar do lado direito, mas mesmo assim, se eu não me engano, ele consegue achar as vagas normalmente, tá? Vamos ver assim que ele detectar aqui pela central multimídia, por enquanto ainda não. Ele vai te indicando até mesmo ali pelas luzes ali em cima, olha que legal. Ó, já detectou. A gente pode inclusive colocar para ele estacionar de ré, ou de frente no caso, né? Mas vamos colocar para ele estacionar de ré. Ele pediu para prosseguir, ó, para utilizar o assistente de estacionamento. Então vamos um pouco mais para frente. Ó, por favor, pare e acione o travão. Vamos clicar aqui no início agora. E ó, por favor, solte novamente o travão, que seria o freio, né? Vou soltar tudo, ele vai acelerar e frear automaticamente, ó. Vocês podem ver aqui o movimento do volante. Eu tô com um pouco de medo em relação ao Uno ali, mas vamos ver. Ó, parou completamente sozinho. Tá colocando pra frente sozinho também. A seta continua ligada ali pro lado direito. Ele troca até a visualização das câmeras, isso é bem legal, ó, sozinho. Fazendo mais uma vez o movimento. O Uno ali tá bem torto na vaga, mas vamos depois conferir o resultado para ver se ele conseguiu ser preciso ou não. Tô com o pé próximo aqui caso eu precise frear. Ai, ele é um pouco rápido, viu? Mas ele parou. Já apareceu que o veículo foi estacionado e ele finalizou. Agora vamos lá fora para conferir como que ficou o resultado. Pessoal, aqui do lado de fora, a gente percebe que esse Uno aqui do lado, ele ficou bem distante da vaga, então ele parou comendo a faixa aqui do lado, e isso dá mais espaço para o ID4 estacionar sozinho. Aqui o HB20 já está estacionado corretamente, parabéns para esse dono inclusive. Mas a gente pode ver que ele conseguiu centralizar relativamente bem. Ele ficou mais próximo aqui da faixa justamente porque você perde um pouco a noção da vaga quando um carro está estacionado de forma errônea. Ainda assim, se a gente comparar com os carros em si, ele ficou muito bem centralizado, como vocês podem notar. Vamos conferir a diferença em relação à parte traseira. Eu acho que daria até para abrir a tampa do porta-malas aqui, viu? Sem pegar na parede. Então legal que ele te deixa uma margem aqui
também. Eu acho que o Park Assist funcionou muito bem, na minha opinião, está muito bem aprovado. A vaga aqui é muito simples e o Uno que estava aqui do lado acabou de sair. Mas vamos ver se ele consegue tirar da vaga, ó. Para sair do estacionamento, por favor, faça pisca. Vamos ver se ele consegue, ó. Acho que ele não vai detectar muito bem não. Vamos ver pro outro lado. Ó, vamos colocar aqui no início. Eu acho que não vai dar certo não, hein? Se bem que aqui é só ir pra frente, né? Ao retirar o veículo do estacionamento, por favor, assuma o veículo. Então parece que ele não funcionou não. Ele realmente, pelo menos nessa vaga aqui, lógico, não tem necessidade porque é só você sair reto, né? Mas pelo menos daqui ele não tirou. Confesso que eu tentei usar e não consegui, mas aqui no Park Assist você tem também essa função para memorizar até 5 lugares, onde ele vai, por exemplo, fazer sozinho uma manobra de até 50 metros. Então facilita para você, por exemplo, sair ou entrar em uma garagem, você deixa pré-definido o local ali, aqui na central multimídia, e chegando você põe ali para ele iniciar e fazer esse trajeto sozinho. Vou aproveitar esse trânsito aqui para a gente falar sobre os sensores de ponto cego enquanto vai funcionando o ACC e também a centralização de faixa. O sensor de ponto cego tem um funcionamento bem comum, como vocês já bem sabem. Ele tem duas luzes nos retrovisores, nesse caso aqui elas ficam do lado de dentro do retrovisor. Tendo um carro no seu ponto cego, então ele acende essas luzes, acredito até que vocês estejam conseguindo enxergá-las da posição aqui da câmera. E se você estiver dando seta enquanto tem um carro no seu ponto cego, ele vai então piscar esse alerta. Como eu disse, é integrado também ao sistema de permanência em faixa, então acima ali da velocidade do assistente de faixa, que é 60 km por hora, ele também vai aplicar essa assistência na direção. Só que vale lembrar que o manual diz que o sensor de ponto cego ele funciona a partir de 15 km por hora e ele consegue manter até os 10. Depois que acionou até os 10 ele consegue manter, abaixo disso ele desliga e aí só vai ligar novamente a partir dos 15. Agora, quando você ultrapassa outro carro, a diferença desses dois veículos, do ID4 e desse carro que está sendo ultrapassado, tem que ser de no máximo 15 km por hora, senão ele não vai detectar. Na prática, funciona até em velocidades diferentes disso, mas é o que o manual diz pra gente, tá? Então digamos que ele não garante. Agora, outra coisa legal, eu disse para vocês que fica aqui na parte mais de dentro do retrovisor esses alertas. E a luminosidade deles é ajustada automaticamente de acordo com a percepção do carro, se está muito escuro ou se está mais claro. Legal que não te ofusca à noite. Aproveito esse momento para falar também sobre o preço desse carro antes que eu esqueça. É um ponto um pouco delicado. Por quê? Esse carro era oferecido somente através de assinatura, como se fosse um aluguel, né? Pelo Sig Drive da Volkswagen. Agora você pode comprá-lo, mas somente no final dessa assinatura. Então como que funciona? Se você optar por comprar o carro, você vai pagar R$ 4.990 por mês durante 24 meses, ou seja, 2 aninhos. Nesse tempo, você tem uma franquia de 1.500 km a rodar por mês. Passando disso, você tem que pagar um adicional de quilometragem e, se eu não me engano, até uma multa, dependendo do caso. Em contrapartida, durante esses 24 meses, você tem todos os custos principais pagos pela Volkswagen. Então, por exemplo, seguro, que deve ser consideravelmente caro, o IPVA, que só em 2 anos você vai economizar ali aproximadamente R$25 mil, dependendo do estado, né? Você também não tem os custos de revisão na concessionária, licenciamento, emplacamento e todas essas questões. E aí, acabou esse prazo, você paga R$190 mil para ficar com o carro. No total, ele vai sair R$309.760. Porém, como eu disse, através desse sistema onde você tem que alugá-lo por 24 meses. Você não consegue comprar de forma convencional o ID4. E aproveito esse trânsito também para falar sobre o sensor de fadiga que monitora o comportamento do motorista entre 60 e 200 km por hora. Lembrando que ele não funciona no modo Sport ou quando você atrela um reboque a esse carro, por exemplo. Também gostaria de falar aqui do reconhecimento de placas de trânsito, mas infelizmente a gente não conta com esse item, pelo menos aqui nessa unidade brasileira, nessa versão Pro. Pessoal, estou aqui agora em uma condução noturna com o Volkswagen ID4. Eu quero mostrar para vocês toda a assistência aqui dos faróis. Os faróis são dinâmicos. Vou apagar a luz aqui de dentro para não nos atrapalhar. A gente vai fazer hoje um método diferente aqui de gravação. Eu geralmente coloco a GoPro no vidro, mas vou gravar com uma outra câmera, já que a GoPro não é muito boa à noite, porque eu quero tentar mostrar para vocês com mais detalhes aqui esse farol dinâmico aqui do Volkswagen ID4. Mas a primeira
coisa que a gente tem a dizer é, o farol direcional ele vai funcionar a partir de 10 km por hora. Ele mexendo o volante, ó, vocês podem ver que o facho ele acompanha junto. Vocês conseguem perceber, ó, lá em cima nas árvores, ó, mesmo em baixas velocidades, claro, ele vai virar um pouco mais devagar, né? Mas reparem ali, ó, vira o volante e o facho ali acompanha. É o próprio canhão de luz que vira, não é uma luz adicional que acende, tá bom? Também ressalto para vocês que você tem a luz de conversão estática aqui nesses faróis. Tem também a iluminação de neblina, então eu vou parar aqui rapidamente, ó. Reparem ali bem lateralmente, ó. Vou desligar a função de neblina que é no próprio farol, ó. Perceberam a diferença? Ó como fica bem mais aceso ali dos lados, ó. E você tem também a luz de conversão estática. Então, por exemplo, eu vou até desligar para ficar mais fácil de ver. Quando eu dou seta aqui para a esquerda, olha o que acontece. Perceberam? Ó, depois de um tempinho, eu vou desligar a seta, ó. Ó, ele também coloca uma iluminação ali mais forte para te ajudar nas curvas. Se eu virar o volante, ele faz exatamente esse mesmo efeito. Essa sim é uma luz adicional, tá, pessoal? Então é uma luz que fica ali fora o canhão principal do farol, que aí se acende ou se apaga conforme a sua utilização. O restante é tudo no mesmo canhão de luz, tá? Inclusive o farol alto. Eu já ativei, vocês podem ver ali no painel que está ativado o símbolo do farol alto, então resta somente a gente passar ali de mais ou menos 30 km por hora. O manual do proprietário não informa, na verdade, uma velocidade específica, mas com base no que eu já testei de outros modelos e até mesmo aqui do ID4, eu posso dizer para vocês que ele liga ali a partir dos 28, 29, 30 km por hora mais ou menos. Pelo que eu notei, depois que ele acende, ele consegue manter até uns 18 ou 19. Ó, aqui acho que a gente vai conseguir passar dos 30, vamos ver. Ó, já acendeu, olha a diferença. Agora eu vou diminuir a velocidade, ó. Ele apagou. Vocês viram que ele faz até uma espécie de animação, né? Apagando e acendendo. Ele sendo um farol automático, lógico, ele vai desligar quando ele detecta um carro na frente. Ó, 29, nos 30, 31 ele acabou ligando o farol automático. Mas olha a diferença, pessoal, tá o caminho todo iluminado. O farol alto é bem potente, inclusive. Quer ver aqui, provavelmente ele vai desligar. Ó, até os 24, 25 ele conseguiu manter tranquilamente. Ó, agora que eu estou diminuindo mais a velocidade, vamos ver, até os 21 ele manteve. Mas ele só aciona depois dos 30, como vocês viram, né? 28, 29, mais ou menos ali nos 30. Eu acho até que ele poderia funcionar em baixas velocidades, que, por exemplo, eu vou ligar aqui manualmente. Olha a diferença do farol alto, ó. Perceberam? Então, aqui, por exemplo, onde a gente tem uma estrada bem esburacada e tudo mais, faria diferença esse farol alto, ó. Aqui seria desligado, porque ele não vai ligar 13 por hora. Agora, se eu ligar, olha a diferença, perceberam? Então eu não entendo muito bem por que os carros só permitem a partir dos 30. Acho que a partir dos 10, já que ele já consegue acionar o farol direcional, ele poderia acionar também o farol alto automático, que provavelmente ele vai acionar de novo, ó, passando aqui dos 30, ele acionou, ele faz como se fosse aquela apresentação ali, bem legal. Provavelmente não vai aparecer outro veículo aqui para a gente mostrar ele desligando, mas a gente mostra ali na estrada que ele é inclusive adaptativo, tá, pessoal? Então ele consegue recortar o carro da frente. Agora, pelo que eu entendi, segundo o manual do proprietário, esse carro considera vilarejos, ou seja, trechos urbanos ele vai conseguir detectar que é uma cidade e ele não vai funcionar o farol alto automático. Aqui, por exemplo, onde não é um trecho urbano, se você tiver na velocidade em que ele funciona, a partir dos 30 mais ou menos, aí sim ele vai ligar sem nenhum problema, mesmo se tiver um pouco de iluminação na via. No caso aqui tá bem escuro, né? Pessoal, agora estou na estrada, infelizmente tenho que gravar com a GoPro, porque em alta velocidade não posso ficar segurando a câmera. Mas posso mostrar aqui para vocês como esse farol alto adaptativo funciona muito bem. A gente percebe que ele está ligado, ele está conseguindo recortar o caminhão, então ele não pega a parte mais alta ali do caminhão, por exemplo, ó. Agora ele abaixou tudo, inclusive, agora acho que ele vai aumentar mais, vamos ver, ó. Ó, por enquanto ficou nessa faixa aqui, vamos ver se ele joga para a faixa do lado. Podem perceber que aqui do lado ele não pega muito, mas ele pega um pouco mais para frente nessas regiões laterais. A placa ali é muito bem iluminada. Agora ele apagou uma parte também, acendeu outra. Ele vai se adaptando conforme você vai encontrando carros que estejam à sua frente ou no sentido contrário, por exemplo. Vou até diminuir um pouco a velocidade para deixar um carro que está aqui na nossa lateral nos passar, justamente para ver como que ele faz essa adaptação. Vamos ver, ó,
ele já já foi mudando, ó. Vamos ver se continua mudando. Ó, perceberam? Ó como ele diminuiu bastante o facho do farol alto. Antes ele estava pegando toda aquela área ali frontal, agora ele está pegando bem mais para baixo só. E quando a gente não tem o carro na frente, ele volta então, ó, já voltou a iluminar um pouco à esquerda, desligou de novo, ele vai se adaptando totalmente. Olha como ele já acende a parte da direita, as placas ficam muito bem iluminadas. Em pistas como essa, onde você não tem iluminação pública, isso é fenomenal. Estou curioso para ver aqui na rodovia dos Bandeirantes, porque a gente tem várias faixas, mas também muitos carros. Reparem lá na esquerda, ó, como aqueles refletivos estão bem mais fortes. Agora ele já apagou, por exemplo, justamente porque lá não tinha carro. Vamos cair para a faixa aqui da esquerda para ver como que ele vai se adaptar. Ele diz que o farol alto tá ligado, mas ó, bem lá na lateral a gente consegue perceber. Bem para a lateral mesmo, lá fora da pista. Ou seja, ele tem uma área de abrangência muito grande. Ele consegue, ó, já ligou aqui na esquerda também. Ele consegue pegar uma área muito extensa. Pegou a parte de baixo do caminhão, legal que não ofusca o retrovisor, por exemplo. Isso é muito bacana. Olha, eu posso dizer que aparentemente ele funciona até um pouco melhor em relação ao sistema da Volvo, por exemplo. Eu sinceramente achei isso aqui um pouquinho mais eficiente. Vamos falar agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência. Ela detecta pedestres e ciclistas e a reação dela para veículos é entre 5 e 250 km por hora. Esse carro só vai até os 160, que é a velocidade máxima limitada eletronicamente, mas funciona a frenagem automática até os 250. Agora tem uma questão, o manual ele repete uma parte onde ele diz reação a veículos de duas rodas. A primeira parte é exatamente esse número de 5 a 250, que é igual para veículos. Agora, a segunda parte diz que é entre 5 e 85. Então eu imagino que essa segunda parte seja, na verdade, para pedestres, ao invés de para veículos de duas rodas, como ele diz aqui pra gente. Lembrando que a frenagem automática ela também tem um assistente de desvio entre 30 e 150. Então ele detectou que você está correndo risco de colisão e vai bater. Se você jogar o volante ali para a direita, ele vai te ajudar, aplicando uma força maior no volante, caso não tenha carro do lado, logicamente. Ele vai te ajudar a desviar desse obstáculo. E ele funciona também até os 15 km por hora em conversões para veículos no sentido contrário. Então vamos supor que você vai entrar aqui à esquerda e vem um carro lá da frente, ele também detecta uma possível colisão e também vai aplicar a frenagem automática. Então ele é bem completo. A frenagem em si, a gente provavelmente não vai conseguir mostrar, mas muitas vezes ele aplica uma força adicional. Ou seja, ele entende que o quanto você freou não é o ideal ou não é o suficiente e faz uma frenagem mais forte de forma automática. Também acontece, por exemplo, dele às vezes não conseguir evitar completamente a colisão, mas mitigar ela, ou seja, você vai diminuir os riscos. Vamos supor que você bateria 130 por hora e acaba reduzindo para 90, por exemplo. A gente vai tentar mostrar para vocês pelo menos o alerta. Lembrando que ele também tem o alerta de distância segura, então andando muito perto ali do carro da frente e nessas velocidades mais altas, né, ele pede ali para que você se distancie de forma discreta no painel, não fica te irritando pelo menos. E para a gente então fazer aqui o nosso teste da frenagem automática, vamos usar o Siena agora, tá mudando de carro todo o tempo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai acelerar um pouco mais forte em relação ao carro. Lembrando, não repitam isso, procurem não testar esses sistemas, mas vou acelerar aqui um pouco mais forte para ver se ele alerta aqui pra gente. Ó, vamos lá? Ó. Vocês viram que, por enquanto, não deu nenhum alerta em relação à frenagem automática. O alerta estava no médio, eu troquei agora para cedo para ver se ele alerta mais fácil. Às vezes, pessoal, isso é até bom, tá? Porque às vezes o carro consegue entender que aquela não foi uma situação de risco e que, na verdade, eu estava ali sob controle, então ele não fica avisando sem necessidade. Mas vamos tentar reproduzir o teste, ó. Ó. Agora ele inclusive aplicou uma frenagem. Ele acende até mesmo o ID Light ali em cima, fica até um tempo aceso. Fica um alerta bem grande, isso é bem legal. Também avisa aqui no painel, também dá um alerta sonoro. E dessa vez sim, pelo menos com o alerta ali no mais cedo, ele mostrou ali pra gente todos os alertas. E até mesmo pré-condicionou os freios. Como eu disse pra vocês, aplicou uma frenagem um pouquinho mais forte ali no pedal em relação àquela que eu apliquei, porque ele entendeu que assim era mais seguro. Quero mostrar agora para vocês o alerta de tráfego cruzado
traseiro. Vou simular aqui que a gente está saindo de ré de uma garagem, por exemplo, ou de uma vaga, e assim que passa um carro, ele vai alertar aqui para a gente para indicar que está vindo um carro ali na nossa área transversal. Lembrando que essa função tem também a frenagem automática, a não ser que você a desative, se você preferir, né? Mas já adianto, enquanto isso, que esse carro também tem a frenagem automática em marcha ré, que vai funcionar até os 10 km por hora. Então, se você for, por exemplo, desatento e ele detectar que vai bater numa parede, num carro atrás ou algo assim, ele vai frear completamente o carro. Porém, ele vai manter o carro parado durante 2 segundos e depois liberar os freios. Então, é importante ficar atento. Vai passar um Lancer aqui na esquerda, vamos ver se ele vai detectar. Ó, vocês viram ali, ó. Ele já apareceu ali na visualização ali do sensor de estacionamento. Sinceramente, eu esperava mais, tá? Poderia alertar ali, por exemplo, nos sensores de ponto cego ou até mesmo ter um alerta sonoro um pouco mais evidente. Mas ainda assim tem e funciona. Mas e aí, pessoal, o que eu achei do Volkswagen ID4 praticamente dirigindo sozinho? Sinceramente, gostei e não foi pouco. Gostei muito. Praticamente todos os sistemas desse carro funcionam muito bem. Tive uma pequena decepção com o Park Assist na questão de saída de vaga, que vocês viram que não funcionou. Porém, ele estacionou muito bem também. Eu senti falta somente, por exemplo, de um reconhecimento de placas de trânsito, um alerta de abertura de porta, visto que ele tem o sensor de ponto cego, tem o alerta de tráfego cruzado traseiro, então acho que poderia já incorporar esse item, não custa nada, né? Mas de modo geral, o ACC ele tem várias configurações, ele fica bastante suave, inclusive. A permanência em faixa funciona muito bem, consegue trazer o carro de volta sem ser muito agressiva, e a centralização de faixa também. Até algumas curvas um pouco mais pesadas, lógico, se for extremamente pesado ele não vai fazer, mas até algumas curvas um pouquinho mais difíceis, digamos assim, ele consegue fazer com maestria, sem deixar o carro comer faixa, sem jogar muito para os lados e etc. Uma pena que não funcione bem quando tem faixa de moto, mas isso não é uma exclusividade aqui do ID4. Então, em geral, gostei muito das assistências de condução desse carro. Certamente é um ponto muito positivo, principalmente quando a gente fala de ACC, a iluminação, que é sensacional, e também o sistema de centralização de faixa. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do Volkswagen ID4 nessa versão Pro Performance, praticamente dirigindo sozinho. E claro, sobre o carro de modo geral, você pagaria 310 mil nessa modalidade de assinatura aqui para ID4? Comenta aqui embaixo. E é lógico, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.